Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, sejam todos bem-vindos a esse canal, meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer, junto com vocês, o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 17 de maio, um dia extremamente importante para o time do Liverpool na Premier League, também tem dois jogos importantes nos playoffs, tanto da Championship, da segunda divisão inglesa, quanto a segunda divisão da Itália, temos Série B e também odds esmagadas na Libertadores e na Sul-Americana. Mais um dia de odds esmagada na Libertadores e na Sula. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tô gravando esse vídeo bem depois assim que terminou Sampdoria e Fiorentina 4-1, confirmou um jogo para gols, confirmou a leveza de espírito da Sampdoria depois de confirmar que não iria cair mais por conta da derrota do Cagliari para o time da Inter. E também confirmou uma desorganização defensiva da Fiorentina com a necessidade que tinha de ir para cima. Eu trabalhei o mercado de gols ali, cheguei a entrar numa longa exposição, fechei depois do 2-0, o jogo tinha dado uma esfriada, voltei para os gols e fui buscar um limite no quarto gol da Sampdoria e de novo bateu ambas marcas nesse jogo. Já é a 14ª partida seguida nesse confronto que a gente teve, ambas marcam aqui. Enfim, antes de a gente começar o vídeo, vou pedir você encarecidamente, não custa nada, para você se inscrever nesse canal e dar o like no vídeo. Tem muita gente que me assiste aqui que não é inscrita no canal. E se você tiver a pretensão de vir aqui amanhã, se você gostar desse conteúdo, já se inscreve de uma vez, até porque eu vou esquecer de te pedir no final do vídeo. Então, se você puder, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom te ter por aqui. E o like no vídeo também ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para novas pessoas, tá bom? Muito obrigado. Posso contar contigo? Então, estamos juntos. Vamos embora? Vamos conversar com o Championship rapidinho? Nossa, tô com a minha barba coçando aqui, me incomodando. O jogo de ida, o Nottingham Forest fez 2-1 no Sheffield United. O Sheffield não é um adversário... um time desconhecido, ele teve na Premier League há pouco tempo. Eu lembro que eu fiz estudo de caso no leitura sobre ele, cheguei a fazer alguns jogos sobre ele. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. Um número que me chamou a atenção aqui foi o número de gols de bola parada marcado pelo time do Nottingham Forest. Tá? Então, se você vem para esse jogo com o intuito de trabalhar match odds, é muito bom ficar de olho nessa situação aqui de bola parada. Dá para ver que o time do Sheffield não é um time ruim de bola parada ofensiva, mas é um time que tem sofrido para defender. Outra coisa que me chamou a atenção é o time do Nottingham Forest tem a vantagem de 2-1 e ele, por si só, já é um time provavelmente que vai ter espaços, já que o Sheffield deve vir para cima e é um time bom de contra-ataque. Então pode ser um jogo que abra, né? Apesar de ser uma decisão, apesar de ser um jogo que vale muito, pode ser um jogo que acabe abrindo para gols por conta dessa característica, óbvio, de contra-ataque, mas também essa possibilidade de desorganização do adversário quando a gente tem essa necessidade de ir para cima, tá bom? Então, para quem for fazer esse jogo, vale muito a pena ficar de olho. Eu acho que as odds são boas para o match odds, mas vale ficar atento também às bolas paradas e os contra-ataques. Vamos falar sobre Premier League agora. O City empatou com o West Ham fora de casa. O West Ham estava vencendo por 2-0, o City conseguiu um empate, um gol do Grealish e um gol contra, pelo que eu me lembro, tá? E isso deu ao Liverpool a possibilidade de encostar muito no time do City. Não é uma possibilidade real de título assim muito palpável, porque ainda temos a última rodada, porém, relacionando a rodada 36, que foi a rodada que o City vacilou, né? Não dá para chamar de vacilo também contra o West Ham, mas tudo bem, né? Foi um jogo onde o City começou muito mal e acabou muito mal no resultado, né? E acabou buscando um empate. Não dá para dizer que uma vitória do Liverpool aqui coloca o Liverpool com a mão na taça. Não é isso, mas deixa o Liverpool num cenário plausível para ser campeão. Porque o último jogo do City é contra o Aston Villa e jogar contra o Aston Villa é muito difícil, né? Óbvio, sabemos bem que o City tem uma tendência de ser um excelente time de pontos corridos, provavelmente, né, vai ser o campeão, mas se por acaso vacilar contra o Aston Villa, se empatar contra o Aston Villa, de nada vai adiantar se o Liverpool não vencer o jogo contra o Southampton. Então a necessidade e a pressão em cima do Liverpool é muito grande. E essa pressão, deu para sentir essa pressão no jogo do City contra o time do West Ham.
né? Deu para sentir o City nervoso, tentando buscar os pontos a qualquer momento, porque uma derrota ali para o West Ham teria sido ainda pior, né? Porque em caso de derrota, a gente teria, em caso de vitória do Liverpool hoje contra o Southampton, a gente teria praticamente um jogo empatado, né? Uma disputa de campeonato empatado. Então a gente tem o Southampton brigando, eu não vou dizer brigando para não cair, porque não tem como mais, né? Com 40 pontos, não tem condição, vocês não estão vendo aí, mas o Everton já tem 36, com 2 rodadas para jogar ainda, o Burnley pode chegar a 40 pontos. Vamos traçar o cenário de que o Southampton ainda tem uma ameaça, tá? Não é uma ameaça, na minha opinião, muito grande, mas ainda existe uma ameaça. A gente precisa ver ali talvez o confronto direto entre Southampton e Burnley, né? O Burnley não vem fazendo uma boa campanha, inclusive perdeu para o Tottenham no último jogo, mas o Southampton poderia empatar, por exemplo, né? Complicar a vida do Liverpool buscando um empate para poder se livrar diante da sua torcida. Eu venho com essa intenção. Só que, se eu tenho um time do Southampton podendo jogar pelo empate para poder se livrar, ele iria 41 e não conseguiria ser alcançado pelo Burnley, que é o último da zona de rebaixamento, eu tenho um pouco mais de esperança numa possibilidade de trabalhar no back Liverpool, pela necessidade e também pela não necessidade de vitória do adversário. Tá? Os últimos jogos entre eles, vamos lá, fora de casa. O Liverpool perdeu para o Southampton por 1-0, venceu por 2-1, venceu por 3-1 e venceu por 2-0. Então o último jogo que o Liverpool fez na casa do Southampton foi derrota, tá? Em 2021, janeiro de 2021. Isso quer dizer alguma coisa? Não, tá? Isso não quer dizer muita coisa. Os últimos jogos do Liverpool, bom, o Liverpool não perde, né? Os últimos jogos do Liverpool fora de casa, venceu o Newcastle por 1-0, num jogo difícil, adversário difícil, venceu o Aston Villa por 2-1, também um adversário bem difícil, e venceu fora de casa. Não dá para falar que foi fora de casa também a final da FA Cup contra o Chelsea lá em Wembley, né? Então dá para dizer assim que foi fora de casa. Enfim, tudo isso se resume a: dá para trabalhar em back ao Liverpool? Vamos conferir um pouco de número para a gente poder se balizar em alguma coisa, tá? Dentro de casa, o Southampton foi o primeiro a marcar em 72% dos jogos que fez em casa. 6 vitórias em 18 jogos. Não é um número bom de vitória, não é um time que tem se destacado dentro de casa, mas o fato do time sair na frente com frequência, isso prejudica talvez um cenário para se trabalhar com tranquilidade no back Liverpool. Mas isso tudo é especulação. E eu trabalho mediante leitura ao vivo, tá? Então, o fato do Southampton ter saído 99% das vezes em casa, na frente do placar, não quer dizer muita coisa se na hora que eu ver o jogo o Southampton não estiver jogando nada. Isso não quer dizer muita coisa. Mas já me liga um alerta para ter mais precisão e mais atenção na minha leitura de back Liverpool. Em questão de porcentagem, o Southampton sai mais na frente em casa do que o Liverpool fora. A gente pode ver aqui, tá? Isso não quer dizer nada se no live as coisas estiverem mais fáceis para o lado do Liverpool, tá? O time do Southampton falhou em marcar pouco em casa também, é um time que produz gol, tá? Então isso é uma coisa para ficar atento. Não tem uma média de gols tão alta, é um time que marca, mas marca uma média de 1 gol, 1,2 ali por jogo, na minha opinião é uma média baixa, mas a gente tem um cenário interessante para bola parada aqui. O Liverpool é o time que mais marca de bola parada na Premier League, 17 gols, e eu acompanho outras competições pela Europa, é um número muito alto. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, na Alemanha a gente tem o Freiburg, tem o Regensburg, foram times que marcaram muito e chegaram mais ou menos a esse patamar aí de 17, 18 gols. É um time muito bom de bola parada. E o Liverpool também tem a incidência de contra-ataque. O cenário me leva para uma possibilidade de trabalhar back Liverpool, mas eu quero conferir isso daqui com atenção. Ó. Como o Southampton vai se comportar? É um time que vai entrar para empatar? É um time que vai dar a bola ao Liverpool e vai jogar no contra-ataque? Esses contra-ataques estão encaixando? Porque o West Ham, por exemplo, deu a bola para o City e jogou no contra-ataque. E os contra-ataques do West Ham não estavam encaixando. O único contra-ataque que encaixou, numa linha de impedimento ali do City, deu gol. Esse tipo de gol é tomável, não tem como. Se você trabalha back favorito, você vai tomar esse tipo de gol, não adianta. O que eu não posso tomar é aquele gol que eu tô back Liverpool por conta de uma pressão e a pressão começa a diminuir e eu não me atento. Começa a reduzir. O Southampton puxa 1, puxa 2 contra-ataques, arruma um escanteio na minha cara e eu
fico de boa porque o Liverpool tem camisa e eu vou ficando na posição, assumindo o prejuízo. Isso para mim não funciona, tá? Então eu tenho que ter uma atenção maior na leitura, tá? Então eu venho para esse jogo para buscar um back Liverpool, desde que o Liverpool tenha pleno controle do jogo e que o Southampton não queira fazer um jogo de trocação. Se o Southampton quiser fazer um jogo de trocação, por exemplo, como fez a Sampdoria hoje, um jogo mais aberto, pelo fato de ter pouco risco de rebaixamento, se isso acontecer, eu vou me direcionar para os gols. Se não, se for um jogo pleno do Liverpool, eu vou estar provavelmente buscando algo a favor do time do Liverpool, tá bom? Outra coisa que me chama a atenção aqui antes de mudar de jogo. Deixa eu mudar essa... Falando nisso, isso aqui tá quebrado, ó. Não sei porquê. Agora voltou ao normal. Tava quebrada a imagem aí do lado. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Em 72% dos jogos em casa, o Southampton saiu na frente. Só que ele só manteve a vitória em 33 deles. Isso significa que, mesmo que saia na frente do Liverpool, o Southampton tem uma extrema dificuldade de fazer a manutenção da vantagem, que a gente chama. Então é um time que pode muito bem, se sair na frente, tomar um empate ou uma virada, tá? Isso pode acontecer. O que você tem que dosar é cotação e método. Não é porque o Liverpool saiu atrás que você vai sair fazendo back ao Liverpool a qualquer preço, sem método nenhum. Eu canso de falar isso para vocês. Faz o simples e não inventa. Tá? E o simples não é inventar metodologia no meio do jogo. Tá bom? E saber trabalhar também com preço. Se o mercado te dá um preço para a virada do Liverpool horrorosa, você vai comprar? Então vamos saber lidar com isso. Tá bom? Para mim é o principal jogo do dia, a gente tem que ter muita atenção nesse jogo. Na Série B nós temos Benevento e Pisa. Nesse jogo aqui já é ida e volta. Eu tinha comentado com vocês que as quartas de final do... Isso se eu não estou enganado, a memória às vezes falha, mas quando jogou Benevento e um outro time que eu me esqueci, que eu vou ver agora, que eu não consigo decorar tudo, Benevento e... Caramba. Meu Deus, aqui foi Benevento e Spal? Não foi Benevento e Spal. Benevento e Ascoli? Acho que foi Benevento e Ascoli, que foi o gol do Gianluca Lapadula, que é o principal atacante da seleção peruana nesse momento, tá? Esse jogo aqui era jogo único, era um playoff de quartas de final. Esse jogo com o Benevento já é ida e volta. Eu tenho quase certeza, tá? Eu tenho quase certeza, eu vou até confirmar depois, mas eu acredito que seja um jogo ida e volta. Deixa eu ver aqui, ó. Semifinais, jogo de ida, é isso mesmo, é ida e volta. Isso significa, num jogo ida e volta, que a gente tem um cenário um pouco mais truncado, provavelmente um jogo mais estudado. Então dá pra gente ter uma leitura um pouco mais tranquila. No jogo da volta, talvez eu venha pra cá pra ver algo relacionado a gols, pra desespero e tudo mais, tá bom? De início, eu venho pra trabalhar match odds se eu for fazer esse jogo. O problema é o horário. Tá? O horário desse jogo começando às 15h30 bate muito com a minha atenção que eu vou ter que ter no Liverpool. Então toma cuidado com isso. Tá? Não é porque tem uma quantidade enorme de jogos que você tem que fazer tudo. Às vezes o Liverpool vai requerer um pouco mais da sua atenção. Série B do Brasileiro para a gente matar, né? O Novo Horizontino foi visitar a Ponte Preta com uma odd baixa da Ponte e venceu. E essas odds baixas na Série B estão começando a tremer já um pouquinho. Né? Então toma cuidado. Né? Cruzeiro e Grêmio, e Vasco, e Bahia realmente estão acima, o Sport também, mas vamos tomar cuidado para também não entrar numa furada de ficar pegando odd extremamente esmagada na Série B, que é uma competição muito, muito disputada. Esse aqui é um jogo padrão para mim, jogo às 21h30, o que me prejudica é só o horário, mas se eu tiver acordado, provavelmente eu faria esse jogo, se eu tivesse acordado, e viria para trabalhar match odds. Não invento outra coisa aqui na Série B que não seja o mercado de probabilidades, tá? Vamos falar de Sul-Americana antes de falar da Libertadores? Só brasileiro, né? O Internacional pega o Independente Medellín, é importantíssimo para o Inter vencer esse jogo. O Medellín é um confronto direto, né? Só classificar um na Sul-Americana, não esqueçam isso. O Guairenha está em primeiro com 6, se o Inter vencer, assume a liderança do grupo e fica numa boa, né? Até porque ainda tem mais um jogo. Porém, 1,44 essa odd é complicado. Tá? Por isso que eu falei para vocês que hoje vai ser um jogo, um dia de Libertadores Sul-Americano com odds bem esmagadas. Isso aqui é odd europeia. Né? Existe uma diferença gigantesca entre o Internacional e o Medellín? Claro, claro que existe. Mas eu preciso de muito
muito mais do Inter e muito mais do mercado me dando essa contenção de liquidez para poder trabalhar 1,44 numa Sul-Americana. Num jogo onde vai ter, conta comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, num horário ruim na Europa, né, com 6 jogos ao mesmo tempo, com uma liquidez splitada, separada, é muito complicado eu me expor aqui a um back Inter numa odd de 1,44 com uma stake cheia. Às vezes eu vou querer sair no mercado num escanteio, num contra-ataque, eu não vou ter como fechar. Vou ter que varrer e fechar lá em cima. Aí é mais complicado. Se você trabalha com uma stake menor, provavelmente atende, mas tu tem método para trabalhar esse tipo de cotação no cenário sul-americano? Se sim, show, se não, é melhor ficar de fora. Bragantino e Estudiantes, aqui também um jogo, vamos colocar, digamos assim, extremamente decisivo, que é quase uma final. Porque se o Bragantino não vencer... Aqui eu tô falando de Libertadores, pô, tô viajando. Sul-Americano, vambora. Ceará e General Cabageiro. Se eu não me engano, o Ceará já tá até classificado. 12 pontos. Só o Independente pode pegar o Ceará. O Ceará tem 12. Um empate aqui já praticamente resolve a situação, mas vamos ser sinceros. O Ceará venceu o último jogo contra o Cabageiro lá fora por 2-0. 1,12 aqui. O Ceará deve vencer, mas com todo respeito, 1,12. Toda a sorte do mundo do Ceará, mas eu vou ficar de fora, tá? O Atlético Goianiense pega o Antofagasta. Esse aqui, de novo, mais uma odd esmagada, mais uma necessidade de vitória, porque a LDU tá ali pau a pau com o Atlético Goianiense. Provavelmente o Atlético Goianiense deve vencer, né? Conseguiu perder lá por 2-1, mas vem com uma odd muito baixa, só que, de novo, cotação me mata aqui, cara. Não tem condição de trabalhar uma Sul-Americana com esse tipo de odd. E por último, o Júnior Barranquilla contra o Petroleiro. Olha isso aqui. 1,13. 1,13. Esse grupo está bem disputado, porque o União Santa Fé está com 8, o Júnior Barranquilla está com 7 e o Fluminense está com 7. Só classifica 1. Então, é uma situação muito complicada pro Fluminense, até porque é provável que o Júnior Barranquilla vença o time do Oriente Petroleiro. O primeiro jogo fora de casa foi 3-1 pro Júnior Barranquilla. Mas olha essa odd, cara, não dá. Tá? Olha, 1,13 do Júnior Barranquilla, deve vencer, mas está muito baixa. 1,34 do Goianiense, mesma coisa. 1,44 do Inter, mesma coisa. 1,12 do Ceará, mesma coisa. Então, fica difícil para mim, Sul-Americana praticamente eu vou pular. Vamos para Libertadores. Agora sim, desculpa, Bragantino e Estudiantes, confundi, agora é Libertadores. O Bragantino tem 5 pontos, a disputa é com o Nacional. O Nacional tem 4, vocês estão vendo aqui, ó. Para o Bragantino, é um resultado ruim empatar em casa? Olha, dependendo do resultado do Nacional, tá? Então o Bragantino precisa da vitória. O time do Estudiantes está na boa, né? Um empate aqui é praticamente garantido a sua classificação, até porque o Nacional com mais 2 jogos só pode chegar a 10 pontos. Então eu acredito se o Estudiantes vier para um jogo para empatar, para ficar de boa, a gente pode ter um cenário de ler a pior equipe em campo aqui no Estudiantes. Se o Estudiantes vier para jogar no contra-ataque e agredir o Bragantino no contra-ataque, o Bragantino precisa vencer, a gente pode ter um jogo de trocação e ser um cenário mais para gols. O primeiro jogo entre eles foi 2-0 para o Estudiantes, então eu venho com uma ideia de trabalhar mais match odds aqui, tá? Já vou marcar aqui com a ideia de buscar alguma coisa contra os Estudiantes, desde que o Bragantino consiga propor jogo sem ceder tanto espaço, tá bom? Boca Juniors e Corinthians. Olha, é consenso aqui que um empate na Bombonera não é um resultado ruim para o Corinthians. E isso eu preciso ver no live, tá? Para saber se os jogadores do Corinthians e se o jeito que o Corinthians está jogando é de um jeito de uma equipe que veio buscar um empate. Claro que você não joga na Libertadores só querendo empatar. Se o Corinthians puder vencer o Boca, muito provavelmente ele vai tentar fazer, né? É um clássico, digamos assim. O Boca veio até São Paulo e acabou perdendo. Não seria um resultado ruim, porque com 8 pontos o Corinthians ainda faz mais um jogo em casa, provavelmente é contra o Always Ready, e decide ali a classificação e até a possível primeiro do grupo. Não pode perder, porque se perder pode ser que ainda se classifique, né, mas talvez não consiga o primeiro lugar do grupo. Um empate aqui não é um resultado ruim. Eu venho com uma ideia também de trabalhar aqui o match odds. Provavelmente a gente vai ter o Boca com a bola, não vou dizer 100% do tempo, né? O Corinthians vai contra-atacar, mas o Boca com a bola dominando praticamente o jogo, com muito apoio da torcida, obviamente, a gente sabe como é que é na Bombonera.
mas o Corinthians saindo sempre que pode, explorando bola aérea também sempre que pode. Tá bom? O Corinthians fez muito isso contra o Boca no segundo tempo. Para quem viu, eu estava na Arena Corinthians, para quem viu, o Corinthians recuou bastante, ficou um clima ali bem, vou dizer, tenso, porque parecia que o Boca ia marcar a qualquer momento, o Corinthians puxou um contra-ataque ali e matou o jogo, tá? Que mais? Flamengo e Católica, jogo do Flamengo, pressão para cima do Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu vencer o Ceará, mais uma falha do Hugo. A torcida não está nem um pouco satisfeita com a equipe, com o treinador. Esse jogo, se eu não me engano, vai ser no Maracanã. Basta um empate aqui para o Flamengo se classificar, porque a Católica tem 4 pontos, só pode ir a 10. Mas eu acredito que pela necessidade o Flamengo vai tentar meter marcha aqui. E assim como no primeiro jogo, que foi 3-2, eu venho para esse jogo para trabalhar gols. Não me dou bem com essa odd do Flamengo aqui a 1,30 de jeito nenhum, tá? Eu passei por algum time brasileiro? Acho que não, né? Sporting Cristal e Tajeres. Esse aqui é o jogo do grupo do Flamengo, que mais ou menos é o seguinte: se o Tajeres não vencer, tá? Se o Tajeres não vencer, o Flamengo também está classificado. Então, é mais ou menos isso daí que a gente tem. A situação para o Flamengo é muito tranquila. Também acredito num jogo, uma possibilidade de gols aqui, apesar do Cristal já estar eliminado, né? O Tajeres pode se aproveitar disso, mas eu vou focar só nos jogos do Brasileiro. Talvez, e com toda a sinceridade do mundo para vocês, eu não consiga fazer Flamengo e Católica. Esses jogos às 21h30, nessa fase da minha vida, eu estou descobrindo os resultados às 5 da manhã, tá? Porque já não consigo ficar acordado. É fase. Antigamente eu ia dormir 3 horas da manhã, quase começava a fazer o australiano e o japonês, quando eu comecei nisso daqui. Hoje em dia a gente muda, né? Hoje em dia eu não consigo mais, eu faço minhas coisas todas pela manhã, estou à tarde aqui trabalhando, mas chega ali o finalzinho da tarde, eu já estou com a bateria praticamente baixa, eu não consigo mais tocar esses jogos às 21h30. 19h15 talvez eu veja, mas 21h30 para mim é complicado. Não gosto dessa odd do Flamengo, apesar de achar que o Flamengo vai vencer, mas ficaria mais com o mercado de gols aqui, tá bom? Então é isso. Jogo importantíssimo para o Liverpool, como eu falei, vai ser o jogo do dia para mim, onde eu vou tentar buscar esse back Liverpool desde que eu tenha muita clareza nesse back. Meus amigos, para quem viu até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. De novo, sempre gosto de lembrar vocês, não é obrigação minha falar isso para você, mas eu gosto de lembrar você, já que você pretende estar aqui amanhã me acompanhando, para a gente se planejar juntos, faz o simples, não inventa, tá bom? Um grande abraço para ti.